Pai seja convosco, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do panorama bíblico do Antigo Testamento. Semana passada a gente deu início ao panorama dos livros de Samuel e a gente vai continuar agora, tá? Então a gente falou sobre o alvo da lição, que é ter uma visão histórica da monarquia através dos livros de Samuel. Na verdade, o livro de Samuel é uma transição da teocracia para monarquia. A teocracia é onde Deus reina e a monarquia era através da escolha de um homem para ser o rei, né? Quando a gente estuda o livro de Samuel, uma das lições que a gente aprende é a aquietar o nosso coração diante da soberania de Deus, é reconhecer Deus como soberano Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas, né? Esteve e está no controle de todas as coisas. Falamos sobre Samuel, sacerdote, profeta e juiz, né? Que teve a tarefa de ungir os 2 primeiros reis de Israel. A autoria do livro atribuída a Samuel. As palavras-chave, né? Do primeiro livro é transição, do segundo livro é aliança. Falamos do esboço. Da razão da existência de serem 2 livros, que originalmente era um livro só, e que na tradução para o grego, o número de palavras aumentou muito, de caracteres, e para que não ficasse muito grande, foram copiados em 2 livros. Naquela época eram rolos, né? Para que o rolo não ficasse muito grande, foi dividido em 2 partes. Por isso que tem 2 livros de Samuel. Originalmente era um livro só. E aí a gente parou nos destaques, tá bom? Então vamos lá para os destaques. O primeiro destaque é a oração de Ana. Então o livro de Samuel ele começa contando a história de Ana, que é a mãe de Samuel, né? Que não podia ter filhos e que chega ao templo e ora e clama ao Senhor. E aí ela faz essa oração. Então, antes de falar um pouquinho, eu vou ler a oração que ela faz. E diz assim, ó. Então orou Ana. Tá voltando aqui. Então orou Ana. O meu coração exulta ao Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Tá? Então, por que essa oração é considerada uma oração de destaque, uma oração notável, né? Da forma como Ana se apresenta ao Senhor e se achega ao Senhor, né? Então ela exalta o Senhor declarando os atributos dele. Ela chama ele de Senhor, ela chama ele de santo, de sábio, de soberano, dono das riquezas. O versículo 6 e o versículo 7 é maravilhoso, diz assim, ó, isso é a soberania de Deus, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É o que empobrece e que enriquece, é o que abate e também exalta, né? Chama de dono das riquezas, chama de juiz. Então, assim, ela tinha uma petição,
ela tinha uma angústia, mas ela chega ao Senhor com adoração, né? Então, isso a gente pode aprender com a oração de Ana. Como tem sido, né, as nossas orações ao Senhor? Que atributos a gente tem declarado ao Senhor quando a gente está orando, né? Que a gente tem em mente quando a gente está orando. Ela reconhecia a soberania do Senhor. Uma outra coisa que se destaca nessa oração é que ela termina a oração dizendo que o Senhor dá força ao rei e exalta o seu ungido, que é realmente uma introdução ao que viria no livro, né? Sobre o início da monarquia em Israel. Amém? Segundo destaque é a história de Samuel, do próprio Samuel, né? Então começa com o seu nascimento e a sua infância. Então, vale lembrar que Samuel nasceu na época dos juízes, né? Deus transformou a vida daquela família, daquela mulher que não podia ter filhos e dar filhos. É um milagre que acontece. E ainda menino, após desmamar, Ana dedica Samuel ao serviço do templo. Ela leva e entrega no templo para que ele servisse no templo, tá? Então, assim, no livro de 1 Samuel, né, no capítulo 3, versículo 1, diz assim que a palavra do Senhor era rara naquela época, né, as visões não eram frequentes. E na sequência, mostra Deus falando com Samuel, usando um menino, né? Deus vem e entrega a um menino, ele não entrega ao sacerdote, ele vem e entrega a um menino os planos dele, e era uma palavra dura, né? Uma correção dura, e ele entrega a Samuel e não ao sacerdote, tá? E já menino, ele fala como profeta, entrega ao povo a palavra que Deus havia dado, tá? O ministério de Samuel, como eu já falei, era triplo, né? Ele encerra o período de juízes e ele acumula as funções de sacerdote e profeta. Às vezes a gente mistura tudo, né? Isso. O que é juiz, o que é sacerdote e profeta? Naquela época, tinham esses 4 títulos, né? De liderança, 4 títulos de liderança que a gente ouve com frequência na Bíblia, que era o rei, o juiz, o sacerdote e o profeta. Então, o rei é aquilo que a gente conhece mesmo, que era um poder político, era um governador dinástico e político. É o que a gente entende por rei mesmo, né? Aquele que comandava o povo. O juiz é um pouquinho além do papel do juiz que a gente entende hoje, né? Ele tinha esse poder jurídico, mas o juiz também funcionava, porque o juiz precede ao rei, o juiz funcionava também como um governador, ele era uma liderança. O sacerdote e o profeta é importante que a gente entenda o papel deles. O sacerdote, ele era o representante do povo perante Deus. Era o sacerdote que entregava as orações, as adorações, né, os sacrifícios, o sacerdote que chegava até Deus representando o povo. Então, o sacerdote era o representante do povo até Deus, a Deus. E o profeta era aquele que falava, entregava a palavra de Deus ao povo. Então, o profeta era o representante de Deus perante o povo. Então, veja bem, Samuel, ele tinha esses 2 papéis ao mesmo tempo, na verdade 3, porque ele era juiz também, né? Então, ele era o representante do povo perante Deus, ele levava a mensagem do povo, ele falava, ele intermediava a mensagem do povo a Deus, e ele também era o representante de Deus, sendo profeta, perante o povo. Era aquele que ouvia a palavra do Senhor e entregava ao povo. Então, ele tinha um ministério bem completo. Uma palavra sobre Eli. Então, assim, o contraste entre Eli e Samuel é muito grande, né? Eli era um sacerdote e Samuel também é o sacerdote que veio depois dele. Então,
Qual é a figura que a gente vê de Eli? Era um sacerdote que estava velho, que estava conformado com a situação do povo. A palavra de Deus era rara, as visões eram raras e ele estava lá, né? Sim, conformado. Os filhos estavam defraudando no templo e ele estava lá. Ele foi punido pelo Senhor por isso, né? Que ele não tomava atitude, né? E Deus vem e interfere naquela situação. Como? Deus interfere naquela situação preparando Samuel para substituir Eli, né? Então Samuel vem e substitui Eli, o jovem que ouve a Deus, né? E que não se conforma, né, com aquela situação que estava acontecendo, tá? Samuel julga o povo durante um tempo, ele começa menino, mas ele envelhece. E lá em 1 Samuel 8, diz que ele já velho coloca os filhos dele para julgar o povo. Só que os filhos dele não andavam no caminho dele. Diz que eles eram avarentos e o povo não aceita ser julgado pelos filhos de Samuel. Eles não se colocam debaixo, né, da liderança dos filhos, e eles falam para Samuel, os anciãos, né, chegam a Samuel e falam assim, ó, seus filhos não andam nos seus caminhos, né, escolhe para nós um rei, unge para nós um rei. E a reação de Samuel a essa solicitação de monarquia ele fica bravo, ele não gosta dessa, né? Ele chega até Deus e fala com Deus, e Deus, a resposta que Deus dá é assim, Samuel, não faça o que o povo pede, porque não é você que está sendo rejeitado, sou eu, né? Deus fala isso, né? Deus fala assim, ó, eles não querem mais que eu seja o rei deles, né? Quem está sendo rejeitado não é você, quem está sendo rejeitado sou eu, né? Isso é para a gente pensar, né? Se fôssemos nós, qual seria a nossa posição, né? Como o povo de Israel lá, rejeitando a soberania. Eles queriam, a palavra diz que quando eles chegam, falam assim, nós queremos ser como as outras nações, tá? E o tempo passou, né? Então a gente vai parar por aqui. E aí na próxima semana eu continuo fazendo um comparativo de Saul e Davi e de outros personagens. Amém? Espero que tenha abençoado a sua vida e até mais.